E logo mais teremos Libertad e São Paulo pela Libertadores da América. Partida que vai começar às 21h30. Partida de suma importância para o tricolor. São Paulo vai em busca aí de um resultado positivo, principalmente uma vitória, para se manter ali na parte de cima da tabela. Nesse vídeo vamos analisar aí, reagir àquilo que os comentaristas falaram do duelo. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do São Paulo, tudo do tricolor você encontra aqui no nosso canal. Reações tricolores. Vamos aí para o debate, logo depois eu falo mais sobre o São Paulo. Fernando Nardini vai narrar essa partida, comentários do Jean Oddi, Renata Ruel e Silas para a nossa partida, que tem um abre-jogo com Luciano Amaral, já às 9 horas e depois... Luciano Amaral trabalhando à noite. Tem que ver isso aí, hein? Tá errado essa escala aí. Luciano? Pois é, mas as coisas mudam. Até o Luciano Amaral trabalhando de noite E o Edu não. de Menezes em casa. Onde eu vou estar à noite? Daqui a pouco Fazendo nós nada. Não, 6 horas da tarde. Não vi com É graça. à Tá noite. liberado às 7 hoje? Hã? 7 horas tá liberado hoje? Tá, é. Pô, tu não tem vergonha, cara. Ah, mas você quer avisar? Às 7 horas estou liberado. Atenção, todo mundo da minha residência, vocês saírem às 7, 8 horas. Até 2 da manhã. Não, 8 não, porque tem trânsito. Pode ter trânsito pra chegar um pouco Às 9h30 acho que você chega. Não, 9h30 com o risco de chegar junto. Pega às vezes um movimento, né, Capita? Você tem... Tem um amigo meu que metade... Hein, Capita? 9h30 chega. Capita, tem um amigo meu que metade do chinelo dele fica quente quando ele sai. Não faça isso. Edu, para. Para. Libertad e São Paulo. O celular tá tocando ali. Não tá, não. Libertad e São Paulo é o jogo Libertar em hoje. São Paulo. Hoje... Libertar. E você dê meus minutos. E você tá dê meus cheio de minutos. gracinha com o Zubeldia, mas eu vou falar aqui uma coisa que todo mundo tem que reconhecer. Não, ele vai responder aquela pergunta. Que o Bubu foi o primeiro cara a falar aqui, bota a molecada, os moleques são bons, você não coloca. Hoje sem 18, que é quase 18, né? Tem 7 que estão fora de São Paulo. Ele vai recorrer à molecada. Que não tem Antes opção tarde do também. que nunca. Assim, o São Paulo tem uma molecada talentosa, então ele tem material humano. Não é assim um sacrifício, ai meu Deus, eu vou ter que colocar o Ferreira, eu não tenho nada que fazer, o Matheus Alves, meu Deus, que tragédia, tem que botar, não. Né? Então, você tem garotos bons, não importa a idade, utilize. Se você tem veteranos bons, o Libertad tem Roque Santa Cruz, amigão. Vai falar, não, o cara é quarentão, não dá mais pra jogar. Se ele é útil, tá rendendo pro time, é líder da equipe e tal, meu Gareiro, o Libertad é cheio de jogadores experientes. O São Paulo vai com juventude. E eu acho que não tem que ficar chorando toda hora esse mimimi. Eu já falei aqui, o São Paulo jogou contra a Inter de Limeira, contra o Velo Clube, com o Lucas, com o Oscar, com todo mundo e não ganhou o jogo. A Inter de Limeira com 1 a menos, metade do tempo, o São Paulo conseguiu fazer gol na Inter de Limeira. Então não é porque tem sempre os caras. O ano passado, na hora decisiva da temporada, o Caleri perdeu o pênalti, o Lucas perdeu o pênalti, o Lucas perdeu o gol decisivo, o Caleri perdeu o gol decisivo. Se fosse um garoto, ia falar, ai meu Deus, o Real Francisco perdeu o pênalti, perdeu aquele gol na cara embaixo, não sei o quê. Ia falar, não, porque é garoto. Se fosse o Caleri, não perderia. Perdeu. Então assim, não é porque o cara já é rodado, ídolo, não sei o quê, consagrado, que ele vai resolver. Então, digamos assim, as coisas acontecem às vezes assim de forma, como é que é? O Mauro Sérgio falava, né? Às vezes Deus escala. E aí eu adaptei a frase do Mauro Sérgio, eu falei, às vezes Deus escala e às vezes o diabo escala também, né? Então depende. Os cara... Então sobre o jogo de hoje, é mais ou menos isso aí. A questão do Arboleda tá meio complexa aí, a ausência dele. Arboleda é Arbolenda, Bubu? Arbolenda. Eu acho Que Tem um é amigo dos seu que não jogadores que tá há gosta. mais tempo. Ele é. há Tem um mais amigo tempo. seu que não gosta. Não, odeia, nossa. Não, agora virou rival. Então, não dá pra Virou entender esse meu rival? amigo. Você não viu semana Esse meu passada, amigo, viu assim, semana ele passada. endeusa uns É. de um jeito assim. Esse meu amigo, ele acha que o São Paulo é maior que o Real Madrid. Ele Não é não, Bubu? Não é? Crise. Ele acha... Não, pra mim o Real Madrid é o maior clube do mundo. Não faz Mas isso esse pra meu ele. amigo, Não ele faz acha que o isso. São Paulo é o maior clube do mundo. Tava aí semana O Real passada. Madrid é top 10, entendeu? Entendi. Então esse cara, ele, por exemplo, ele endeusa algumas figuras Faz. do São Paulo de um Nosso jeito amigo assim. lá. Ele é amigo fica do bravo. Teimoso da Vila?
Eles são amigos, são cremosos, eles porque é torcem pra igualzinho. times diferentes, é Ele verdade. tava meio desorientado, ele até tirou um dia de férias aí pra respirar. Então, e ele assim, execra. O Arboleda, por exemplo, pra ele, toda a culpa do mundo é do Arboleda, entendeu? Não importa o que aconteceu na Ásia, na África, na Oceania. É Arboleda. O Arboleda é o culpado, entendeu? São Paulo Bubu, mas ganha eu tenho 5 a uma 0, pergunta que perde. tá anotada aqui. Vai, fala com ele. Ele é uma lenda, acho a maior lenda da história do São Paulo, foi mandado embora para pegarem o Dorival rapidinho. Não fizeram isso com o Zubeldia. Então ele tá com uma moral absurda. E parte da mídia, especialmente parte da mídia são paulina, é muito favorável ao Zubeldeus. Agora tá dando nó. Então, Agora assim, entendi onde ele queria chegar. Na mídia, não é todo mundo que ataca, que critica o Zubeldeus. Parece que ele tá fazendo um trabalho colossal, entendeu? Tem fã-clube? Tem fã-clube, assim. Mas o cara é legal, o cara é bacana, ele é divertido, é uma figurinha, ele torce junto, ele pula, ele invade, ele dá chilique em Mas eu coletivo. já vi alguns voltando atrás. Então, mas assim, então o pessoal fica assim, com o Zubeldia, assim, uma hora dá a mão pra ele, vem. E você? Aí depois solta a mão dele. Aí depois, E não, você- mas pera bem, ele é tão legal, vamos dar a mão pra ele, vem E aqui de você, novo. tá como? Aí já tem gente assim, que deu a mão pra ele e abraçou. Vem aqui, fica comigo. Eu não largo você, eu não largo de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Isso é um entendeu? recado. Eu vou ligar pro Birner. E a bomba? Não atrapalha. Ele Calma, deve já. estar em Assunção agora, ele não é passar férias no Paraguai? Não sei. Vai Assunção? ser só pra tu terra vai do falar. Zubeldia. Então, pode ser também. Agora, Bubu, eu tô Depois tem sentindo... jogo em Lima, né, contra o Aliança. A Aliança ganhou ontem na chave... Atenção, São Paulino. A Aliança ganhou ontem 3-2. Sim. Então, deu uma complicada nessa chave. O Talheres não tem ponto nenhum, a Aliança igualou o São Paulo em pontuação. E o São Paulo vai ter jogo com a Aliança fora. Então, o Dois que a gente gols do falou, Guerreiro, o um cenário do que a gente Barcos. falou do Flamengo é muito parecido com o do São Paulo na sua chave. Se o São Paulo perde hoje, ele fica ameaçado de não se classificar. Então, tem muito São Paulino assim, dá para assinar um empate hoje? O Libertad é um time que até o fim de semana não tinha perdido. Ele tinha recorde de invencibilidade, líder do Campeonato Paraguai com folga, o melhor time do país. Aí ele perdeu no fim de semana para o Guarani do Paraguai, em casa. 3-1. Então, ele é, digamos assim, o grande postulante, junto com o São Paulo, a ser o primeiro colocado da chave. Então, se o Libertad ganhar hoje, ele já encaminha uma classificação em primeiro lugar. O São Paulo teria que disputar uma segunda posição com a Aliança, sendo que o São Paulo tem que decidir com um time peruano fora. Então, é importante não perder. E se o São Paulo não perder, fará história. Porque o São Paulo, se não perder, vai completar 12 jogos de invencibilidade da Libertadores. Nem o São Paulo do Tele conseguiu isso. Nem o São Paulo dos anos 70, lá que fazia boas campanhas então agora também. o Zubeldia não merece o fã-clube? Se acontecer isso? Você pode entrar. Você quer a carteirinha? Não, Você quer a carteirinha do meu Deus? Você tem o seu presidente? Tem a carteirinha. Quem é o presidente? Eu tenho um amigo aqui que tá pra chegar aqui daqui. Um amigo que daqui a pouco, assim, Quem é o pode fazer a presidente? carteirinha. o presidente. Olha a classificação que você Birner pediu. é um dos conselheiros, dos cardeais. Olha a classificação aí que você tá conselheiro, falando a aí. gente fala cardeal. O Birner Não vem com essa zica reversa Então, sua, olha, São presta Paulo. atenção na tabela. Olha lá. Imagina se o Libertad vence. Ele vai para 9 pontos, praticamente desgarra para ser primeiro colocado do grupo. E aí o São Paulo fica empatado com a Aliança. Neste momento, o São Paulo tem vantagem no saldo. Um gol a mais. Mas se o São Paulo perde, Aí já o era. saldo cai, ele já fica empatado com a... Então, o momento é perigoso. O São Paulo não pode perder o jogo de hoje para não se complicar. Entendeu? E o Zubeldia, ou Zubeldeus, desculpe, ele, com o São Paulo, nunca perdeu em Libertadores. Deixa eu falar uma Que o coisa. São Paulo perdeu na primeira rodada da Libertadores passada para o Talheres lá, ele não era o treinador, era o Carpini. Isso. Só uma coisa, tô sentindo você esotérico. Já, Kleber, prepara uma música para a bomba do Bubu. Ele falou que fez hoje, ele tem A uma bomba? pensata. É uma vai bomba? mudar Na verdade, essa- assim, É B é que você uma falou? bomba Já. de proporções Vai globais. Vai largar, vai embora. globais. Já, Eu a acho que é uma bomba notícia que pode repercutir internacionalmente, vai repercutir Vai, internacionalmente. certeza. E a outra é mais limitada, é mais Tá bom. regional. Ô, É Nath, mas essa zica reversa de ai, se perder hoje o São Paulo se classifica, ai, esse drama todo existe ou é a zica reversa a Existir, estratégia? existe pela pontuação, né? É um jogo complicado pro São Paulo. Precisa fazer um pouquinho mais. Precisa ter um pouquinho mais de consistência nos 90 minutos. Só que com tantos desfalques, Meu. é isso que complica. A identidade de jogo muda muito, a característica de jogo muda muito. E é um jogo pesado de Libertadores, a molecada vai ter que corresponder. O Capito, você já foi aquele molequinho que jogava na ponte, o Ronaldão dava várias dicas pra você seguia, né? Lembra? Ronaldão, o time da ponte era bom.
E aí, quando você tem a oportunidade de jogar, e aí você foi pro Corinthians para jogar o Mundial, e ainda era um garoto também. Como é que se sente o atleta quando ele olha, agora tem Libertadores, fora de casa, tem essa questão da classificação também. Mexe com... Eu sei que é particular, cada um, mas como é que é? Existe uma ansiedade da molecada, mas também aquele desejo de você conseguir mostrar o seu valor, né, meu? Acho que assim, o São Paulo, ele sente falta dos desfalques. Eu acho que assim, o trabalho do Zubeldia, acho que ele divide opiniões, né? Por exemplo, eu olho para um trabalho que tem valor, assim. O São Paulo não é um time bagunçado, um time desorganizado, né? O São Paulo, em alguns momentos, jogou bem, em alguns momentos não jogou tão bem. Eu acho que sente falta de jogadores como, né? Logicamente, vai sentir falta de jogadores como o Oscar, como o Lucas, como o Pablo Maia, como o Caleri agora, que vai ficar um tempo fora. Então, assim, seria muito bom. Eu acho que num planejamento do São Paulo, né? Se você olhar para isso, seria muito bom ter a maioria desses jogadores, né? Fazendo parte de um elenco que você tem possibilidade de colocar em campo. Assim, seria muito bom essa molecada que está aparecendo agora ter jogadores também com um pouco mais de experiência para você fazer um elenco, um time mais equilibrado, talvez. Como o Bu falou, o São Paulo teve, em alguns jogos do Campeonato Paulista, os cascudos em campo e não rendeu tão bem, né? Então, acho que faltou um pouco também, naquele momento, você equilibrar um pouco mais esse time, você fazer testes com jogadores mais experientes, com essa juventude. Eu acho que essa minutagem seria importante para esses meninos hoje, por exemplo. Mas, assim, tem um trabalho, na minha opinião, equilibrado. Eu acho que o São Paulo tem condições de fazer um bom jogo. Eu acho que o que esses meninos entregaram no jogo contra o Santos, por exemplo, no primeiro tempo, foi muito bacana de ver. Um time com intensidade, um time com volume de jogo, né? O Alves, por exemplo, no meio-campo, criando jogadas para os atacantes, aproveitar esse momento do Ferreirinha, que é importante também para o São Paulo, para ele e para o São Paulo também, porque o Ferreirinha, na minha opinião, acho que tem essa questão, né? O Ferreirinha na frente, o Rafael, né, no gol ali. São esses pilares do São Paulo de confiança nesse momento. Então, assim, acho que o São Paulo tem capacidade para fazer um bom jogo hoje, mas sente falta, né, de alguns jogadores e acho que isso é um número razoável de desfalque que o São Paulo tem hoje, de jogadores que podem definir também. Joga pro Pedro Ivo, vá. Pimentinha, que é um questionamento que é muito feito na Europa. Mourinho é mestre nisso. Pedro, vai. Porque o calendário, por exemplo, especialmente quem trabalha na Inglaterra, é um calendário muito puxado. Você tem 2 Copas nacionais. Sim. Então, o Mourinho era um cara que chegou lá e fez muito sucesso de cara com administração de elenco de jogo para jogo. Todas essas lesões do São Paulo, essa penca de lesões, se o Zubeldeus tivesse no Paulista, sobretudo no estadual, tivesse preservado e poupado mais alguns dos seus principais jogadores, por exemplo, na estreia da Libertadores contra o Talheres, ele levou o Oscar no sacrifício. O que aconteceu? Estourou o Oscar. Sim. Por exemplo, o Caleri rompeu o ligamento cruzado do joelho no tapetinho do Botafogo, gramado sintético. Tem jogadores mais velhos ou que têm limitações físicas que não querem jogar no sintético. O Caleri se estourou, podia ter jogado o Rian Francisco no lugar do Caleri, aquela partida, ou, entendeu? O Rian Francisco, ou o André Silva de fora. Então, por exemplo, talvez ele não tenha, no momento mais fácil da temporada, que é o estadual, onde ele poderia rodar o elenco, testar, conhecer melhor os jogadores jovens e preservado alguns dos jogadores mais cascudos, mais veteranos, que estão no DM. Mas já existe uma pressão. A paz no ambiente são paulino, para você abrir nova estadual, já existia uma pressão. E aí o segundo ponto, para mim, o lançar jovem, o Bubu, você bate muito na tecla há algum tempo de ter que lançar jovem, não ficar só se apoiando na história das lesões. Mas o lançar jovens, o cara, ele fala muito isso na coletiva ontem do Vasco. Você, sem treinar, vai lançando a esmo ali para dizer que colocou. Você também não está expondo isso aí. Os jovens. Eu não acho que é algo muito fácil. Muita gente falou isso do Zubeldia na Libertadores contra o Botafogo, né? Quando ele começa com um garoto e acaba queimando, trocando ele lá no primeiro tempo. Isso. Agora, ele tem mais opções, porque o São Paulo já tem uma geração sub-20 consolidada. São Paulo é o atual campeão da Copinha, que é sub-20, da Copa do Brasil sub-20. São Paulo tem vários jogadores pedindo passagem. São Paulo fez uma preparação, uma pré-temporada na Disney, que é maravilhosa. Visite a Disney, não só em pré-temporada. E levou garotos. Henrique Carman lá, e depois não foi aproveitado. Então não dá para entender algumas dificuldades que ele tem para aproveitar alguns jogadores, sobretudo o Rian Francisco, que na base do São Paulo sempre foi visto como grande talento, artilheiro, melhor jogador tal, e não tem tido muitos minutos. Bubu, é o seguinte, você acha... Cadê a bomba?
que eu vou me arrepender de te dar a palavra para fazer uma bomba. Presta atenção. Eu não quero. Olha as consequências, hein, Bubu? É porque a consequência ter é medo. grave. Mas fecha só neles. É o rio da cara do perigo, como Então, já diria o Simba. Se Uma frase que eu você, aprendi com o Simba. se você Eu acompanho muito falar os filmes da loucura Fecha só os aqui, dois aí. por favor, não me Eu faça, não tenho medo não das faça eu me consequências. arrepender. Eu não tenho medo das consequências. Então vai, fala, por favor. Não, primeiro, eu prometi uma bomba global e uma regional. Você vai começar por qual? Eu vou começar com a de menor impacto. Tá bom. Tá. Né, que é o regional. seguinte. O que aconteceu no futebol brasileiro em abril de 2005? Alguém sabe? Não vai lembrar, vocês não têm memória, eu tenho. O Grêmio demitiu um técnico estrangeiro e verdade. contratou o Mano Menezes. Isso. Coisa que acaba de acontecer. Diferença de um dia, né? De novo, agora 20 anos depois, exatamente 20 anos depois, Mesma o Grêmio demite um técnico estrangeiro e contrata Mano Menezes. Bota o tambor aí, Agora, cara. a bomba global... Mas calma aí, essa é a bomba. Era pra... Não, Não, essa é calma aí regional. agora. Regional. Bomba regional. Primeiro assim, Eu vi as pessoas ontem no em casa Instagram. já estão começando a fazer associação, porque o nosso fã de esporte é esperto, ele é inteligente, ele já está Vai. ligando os pontinhos. E agora é o seguinte, qual foi a triste notícia que impactou o mundo em abril de 2005? A morte do João Paulo II. Muito bem, boa memória. O Papa É que o morreu assunto tá em voga, em né? abril É que de o Cid é tão 2005. 20 anos depois, outro Papa, o Papa Francisco, que aliás é o Papa que mais gostou de futebol, São Lourenço, nos deixou, infelizmente. Mas são coincidências que estão Aquele dia que caminhando São Paulo para o se que o Zubeldeus prometeu. O São Paulo vai ganhar essa Libertadores. São conjunções astrais. Tudo tá apontando. Pega todas as coincidências, os números. Grupo D, número 4, os acontecimentos. A gente está vivendo uma repetição do que aconteceu há 20 anos, quando o São Paulo foi tricampeão da Libertadores e tricampeão do mundo. Chega. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Libertad e São Paulo. São Paulo vai em busca de um bom resultado para se manter na parte de cima da tabela. São Paulo que vem jogando bem. Na última partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro jogou bem. Poderia até ter saído com a vitória. Depois enfrentou o Santos no Clássico, aí ganhou jogando bem. E agora volta a campo agora pela Libertadores. Vamos ver se mantém essa sequência de boas partidas. Logo mais, São Paulo vencendo, estaremos trazendo aqui o pós-jogo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Reações Tricolores.